Olá, eu sou Gabriele Proença e começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Universidades federais do Brasil estão em greve desde o mês de abril. Os docentes estão há 7 anos sem reajuste e a defasagem salarial chega a 35%. O ANDES, sindicato que representa professores e professoras de ensino superior, reivindica um aumento de cerca de 22% até o ano de 2026. Enquanto isso, o governo propõe um aumento de 13%, que começaria a ser pago somente no ano que vem. Para falar sobre a greve, nós recebemos a professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Kátia Picanso. Quais são as principais reivindicações dos professores e servidores das universidades federais que motivam a greve? Então, nós temos em torno de 3 eixos básicos, né, de reivindicações. O primeiro diz respeito à recomposição do orçamento de financiamento das universidades, né. Segundo a Associação dos Reitores das Universidades, para o ano 2024, nós precisaríamos em torno de 2 bilhões de reais para a recomposição desse orçamento. Isso faz parte das nossas reivindicações. Inclusive, um dos argumentos e uma das questões que nós levamos no diálogo com a sociedade, para mostrar que a nossa greve não se volta somente para uma questão de recomposição salarial, mas também de defesa da universidade, no sentido de que a recomposição orçamentária significa a manutenção da própria universidade. O segundo eixo diz respeito à carreira, né, a nossa carreira docente, não só a nossa enquanto professores, mas os técnicos administrativos também, que vem num processo de defasagem para nós desde 2016 e para os técnicos administrativos desde 2008. E aí entramos na questão, de fato, na questão da recomposição inflacionária do nosso salário, né? E o governo joga com a nossa greve no sentido de mostrar que somente estamos preocupados com isso, né? Isso causa, sim, né, em relação a nosso diálogo com a sociedade, um relativo desconforto. Por isso que nós insistimos, sempre começamos falando da questão orçamentária das universidades, a questão das nossas carreiras e, por último, apresentamos a questão da recomposição inflacionária dos nossos salários, que fica em torno desses 22,7 que o ANDES vem reivindicando, comparando, né, de 2016 a 2026. E como você vê a defasagem salarial acumulada desde 2016 e o impacto disso na vida dos servidores? É muito interessante porque a gente vem fazendo na conversa com os nossos estudantes, né, explicar por que um professor, né, com nível salarial que tem, está reivindicando também uma recomposição salarial, né, além das questões orçamentárias, as questões de carreira. E aí, nesse diálogo, a gente mostra que o fato da carreira, né, o fato do nosso salário ter toda essa perda, né, de 2016 até agora, tem feito com que haja um desestímulo, né, para que novos docentes entrem na nossa carreira. Nós temos casos de docentes que estão abandonando a carreira, estão migrando, inclusive, para as universidades estaduais do Paraná, né, que com a luta que tiveram até o ano passado, o salário inicial dos professores no estado do Paraná ele é em torno de R$ 5.000 a mais do que o salário inicial de um professor da federal. Então, isso tem feito com que haja uma migração, né, desses professores para outros setores mais atrativos, não só as universidades, né, mas o setor privado, se voltar para o concurso público em outras carreiras, né, do serviço público federal. Então, há um desestímulo e a falta de um interesse, né, de professores novos, né, a de se dedicarem à carreira do magistério superior. O governo assinou um acordo com o PROIF, mas que não foi aceito por outros sindicatos, como o ANDES, Sinasef e Fazubra. Quais são as principais divergências entre as propostas do governo e as demandas dos sindicatos? Como o governo, né, acaba concentrando as poucas negociações que fez com os sindicatos, né, na questão da recomposição salarial, porque, como eu disse, né, as nossas reivindicações elas vão além dessa questão. A proposta governamental, né, que já apareceu para nós desde dezembro de 2023, era que em 2024 nós teríamos 0% de recomposição, né, salarial. E aí, quando a gente vê as outras carreiras do Executivo Federal, que tiveram acordos, né, o Banco Central, a Polícia Federal, tiveram acordos com o governo, né, para ter uma recomposição salarial, né, já em 2024, isso causou uma revolta, né, entre os docentes. Então, o fato do governo propor 0% para a educação federal, para outros setores, né, dos servidores públicos federais, um reajuste
em 2024, essa revolta fez com que fosse, de certa forma, um estopim, né, para que a nossa greve ocorresse. Mas, junto com isso, a gente vai observar que os aposentados, né, os professores aposentados, na medida em que não vão ter nenhum reajuste em 2024, ficam alijados totalmente, né, de uma possibilidade de recompor, né, o seu poder de compra, que vem desde 2016, né, totalmente defasado. Então, tanto a questão dos aposentados, como esse tratamento desigual do governo federal em relação ao servidor público federal, fez com que a greve, né, tivesse um motivo a mais, né? Então, o nosso ponto central como é que se diz, de discordância do governo, primeiro é a falta de negociação. O governo vem nos enrolando faz tempo, né? E a segunda é o fato de falar que é 0% em 2024 para a educação federal, que envolve os professores dos IFES, professores das universidades e os técnicos administrativos, né? E comparando, né? Ao mesmo tempo que ele dá um reajuste para esses outros setores. Então, essa é uma das grandes divergências, né? Quando a gente se concentra somente na questão da recomposição salarial, né? Frente às perdas inflacionárias. E como você avalia o andamento das negociações com o governo até o momento? Existe uma previsão de um acordo? Existe uma esperança, né? A nossa esperança é que esse acordo ocorra, né? A intransigência em relação à possibilidade de um fim da greve não é do movimento grevista, é do governo, né? O governo vem desde o ano passado dizendo que é 0%, né? Vem nos enrolando, só em termos de negociação, só voltou a negociar e negociar somente esses pontos depois que a greve ocorreu, né? E sentou para negociar o fim da greve, né, com essa proposta absurda que eles fizeram de 0% em 2024 e 9% em 2025 e o restante em 2026, é a proposta do governo, né? Sentou para negociar com o sindicato, que para nós é um sindicato que não representa os professores, né, das universidades. É um sindicato que surge justamente para desmobilizar o nosso movimento. Ele tem na sua base somente 7 universidades filiadas a ele, né? Dessas 7, 4 estão em greve, né? E esse sindicato vai e senta com o governo para assinar o acordo proposto, né, pelo representante do Ministério da Gestão e da Inovação. Então, a nossa intenção, né, é buscar a negociação, né? Nós queremos que a greve acabe, mas para a greve acabar, o governo tem que sentar para negociar, coisa que ele não fez, né? Então, conseguimos arrancar para essa semana agora que começa uma negociação com os técnicos administrativos, que é a FASUBRA, no dia 11, e com o Sinasef e o Andes no dia 14. Com o MEC, né? Então, parece que nós vamos começar num outro momento, novas negociações, né? Parece que nós vamos ter que apresentar tudo de novo. Então, para nós, isso causa um desconforto muito grande, né? Um desgaste, né, muito grande, mas, né, quando a gente entra na greve, entrou, né, só sai depois que alguma coisa acontecer. Muito obrigada pela entrevista, Kátia. E termina aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.